Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Louvado seja Deus por mais um domingo que estamos aqui juntos em torno da palavra. Esse sexto domingo do tempo comum, a primeira leitura, o livro de Jeremias nos diz: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Mais adiante, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aqui existe uma censura ao homem que confia no homem e que tudo na sua vida é em torno da vida humana, das capacidades humanas, da vida material, daquilo que é próprio da vida do mundo. E também nos indica que todo aquele que gera confiança em Deus e esperança em Deus, através dessa palavra, e vai gerando todo o agradecimento, toda a sua vida, louvando a Deus, esse verá a alegria da ressurreição. Como Paulo hoje nos anuncia na segunda leitura. Ele nos diz o seguinte: é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Jesus se tornou pobre para nós e assim nos enriqueceu com o amor infinito do Pai, que revela o Filho e nos dá de presente esse Filho que morre por nós e assim, ressuscitando, nos leva com ele. Na primeira leitura, nós não somos convidados a odiar uns aos outros ou perder a confiança mútua da vida fraterna, da vida da família, no matrimônio, dos pais, com os amigos e no mundo. Mas nós somos chamados a colocar o nosso coração inteiramente em Deus. E até mesmo toda essa confiança em que nós buscamos a viver na vida do mundo com as pessoas é sempre pedindo a Deus este milagre da vida, da fraternidade, mas que é sempre a graça de Deus e não mérito humano. Colocando essa confiança da nossa amizade, das nossas escolhas em Deus, Ele vai nos capacitando e também vai capacitando aqueles que estão ao nosso redor a viver a vida fraterna sincera, a viver essa doação, a sermos uns com os outros neste mundo e dar testemunho do que pode este amor e também anunciar o reino que Jesus Cristo vem e anuncia, de modo tão simples, de modo tão concreto. No Evangelho de hoje, em São Lucas, diz: Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de sorrir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis lutos e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Assim eram que os antepassados deles tratavam os seus falsos profetas. Amados irmãos e irmãs, aqui não quer dizer, nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, que Jesus odiava os ricos. Não, ele apenas os censurava e os exortava para a mudança de mentalidade, abertura do coração e a capacidade de doar-se a si mesmo, esvaziando-se de toda a autossuficiência e sendo capaz também de doar os seus bens e de ajudar aos pobres. Vivemos aqui que, transformando esses bens, sejam eles os bens
das capacidades, aquilo que é dom que Deus dá para cada um, e também daquilo que Deus concedeu através do trabalho, serem capazes de agradecer, louvar a Deus e partilhar. Para ser discípulo de Jesus, nós somos chamados neste Evangelho a viver a comunhão plena, aquilo que Jesus pôde viver com Deus, que era o seu Pai, nos dando testemunho deste amor entre pai e filho e da vida fraterna. Nós devemos viver neste mundo como irmãos. E o Padre repete, na primeira leitura somos convidados a confiar plenamente em Deus. Mas Jesus nos deu o exemplo de como sermos irmãos uns dos outros, na vida da partilha, na compreensão, sem autossuficiência, sem preconceitos. Porque, assim também como o pobre, a diferença entre os pobres e os ricos não é que eles sejam melhores uns que os outros. Não, Jesus não diz isso. Mas, na esperança que os pobres têm, e uma vez não corrompidos pelo egoísmo, pela falta de caridade, pelos diversos pecados que pode ser na vida do homem, os pobres que têm um coração limpo e que vivem essa busca em Deus também e sabe entender e buscar sempre Deus, mesmo na dificuldade, este sim faz a diferença com aquele rico que pode ser prepotente e que pode achar que a vida é sempre na base do poder e da vida material, da capacidade da própria vida, da sua inteligência. O pobre que possa mostrar a Deus a capacidade de entender, de perdoar e viver a sabedoria do amor de Deus, sim, pode ser superior aos ricos. Mas os ricos também têm lugar na igreja, também têm lugar na vida de Deus. Basta que doe-se a si mesmo e que seja capaz de viver este mundo em fraternidade. A oração de hoje, a oração do dia diz, um coração reto e puro, tão vazio de si mesmo, que Deus possa habitar nele. Ora, Deus se deixa geralmente representar por gente de condição humilde. Amados irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus hoje, na nossa oração sincera, a humildade, a capacidade de reconhecer as nossas faltas e o desejo profundo de seguir a vida nova, uma vez convertidos por este amor que nos renova. Porque sem a humildade nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem humildade nós não vamos chegar muito longe, não vamos conseguir ver o amor de Deus. E o lugar que nos leva à arrogância, que nos leva à prepotência e à autossuficiência, é sempre o lugar do sofrimento, da distância de Deus e também da vida solitária com os outros. Nós somos convidados a viver essa mensagem que hoje, superando toda dificuldade humana, sendo capaz de superar o ódio e aperfeiçoar a lei, assim como fez Jesus Cristo. Assim, eu convido a cada uma de vocês, para juntos sermos profetas, juntos sermos anunciadores da palavra, juntos sermos arautos da palavra de Deus. E assim seguirmos como irmãos, onde essa confiança fraterna pode ser sempre enraizada também na palavra e em Deus. Até quando nós devemos confiar, queremos confiar em alguém, quando nós depositamos a confiança num ser humano, nós devemos pedir a Deus que Ele nos dê o sinal concreto da vida fraterna. Que nós possamos ser também fiéis uns aos outros, mas sempre primeiramente em Deus. Se eu confiar no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, eu tenho que primeiro confiar em Deus, louvar a Deus e colocar a minha vida a serviço dEle. Isso de forma humilde, né? Sendo pobres de espírito, devemos colocar diante de Deus a nossa vida em desapego, sendo capazes de doar até tudo, se necessário, mas sempre confiando na graça de Deus. Que durante essa semana, você, meu amado irmão, minha amada irmã, possa perceber que a humildade é o caminho da vida em Deus, é o caminho dessa salvação, essa ressurreição que Paulo nos explica. Sendo humildes como homens de puro coração, homens que desejam viver a pobreza no sentido da partilha, nós seremos todos felizes na casa do Pai. Que essa semana seja rica, rica de misericórdia, rica de bênçãos, onde a graça,
onde todo milagre que você queira seja envolvido pela palavra e na espera, onde o milagre é sempre mérito, graça de Deus e não humana. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.